Olá, sejam bem-vindos ao Terror do Além. Meu nome é Marcelo. Se acomode em seu lugar e se prepare para a história. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Eu estava no quinto ano na época em que isso aconteceu. Então, eu devia ter por volta de 10 anos. Meu irmão é 3 anos mais velho do que eu. Então, ele estava na oitava série, com cerca de 13 anos. Agora tenho 24 anos e ele tem 27. Então, faz muito tempo. No entanto, essas experiências ainda estão frescas na minha mente. Eu morava em uma estrada de terra no meio do nada, cercada por árvores e mais árvores, com a casa da minha avó. Embora pareça um cenário sinistro, nada de assustador realmente acontecia no meio do nada. O trabalho do meu pai costumava exigir que ele trabalhasse 12 horas durante o dia ou 12 horas durante a noite, dependendo da escala de turnos da semana. Esse incidente aconteceu quando ele estava trabalhando das 7 horas da noite às 7 da manhã. Em casa, só estávamos eu, meu irmão, minha mãe e meus avós, que moravam nas proximidades, que também estavam em casa. Provavelmente era por volta das 9 horas da noite. Nós três estávamos sentados na sala de estar, assistindo TV antes de ir para a cama. Da janela da sala de estar, era possível ver a casa dos meus avós do outro lado do quintal, bem como a estrada de terra atrás dela. Então, era possível ver os faróis de um carro se aproximando, antes de realmente ver o carro em si. Por algum motivo, naquela noite, eu estava apenas olhando para fora da janela da sala de estar. Não consigo lembrar por quê, mas eventualmente eu percebi que enquanto os faróis vinham descendo a estrada, à medida que o carro se aproximava, notei que ele estava diminuindo a velocidade. Antes de continuar, devo dizer e sempre tive medo de ver algo assim, não apenas um carro diminuindo a velocidade em frente às nossas casas, mas à noite, quando só se pode ver o brilho das lanternas e das lanternas traseiras e nada mais. Então eu estava ficando cada vez mais assustado, cada segundo, à medida que o carro continuava diminuindo a velocidade. Eu esperava que meu medo diminuísse quando finalmente visse o carro passar. Só que eu nunca vi o carro passar pela casa dos meus avós. As lanternas deles mal conseguiam iluminar o canto da casa, então eu pude perceber que o carro havia parado completamente em frente à casa. Rapidamente contei ao meu irmão e à minha mãe o que tinha acabado de ver. Eles foram até a janela para ver por si mesmos. Minha mãe me disse para não entrar em pânico, mas poderia ser alguém precisando de direções. É claro que não pensei nisso na época, mas uma pessoa dirigindo por uma estrada de terra pouco percorrida, precisando de direções a essa hora da noite, é um desvio considerável apenas para pedir informações. Ficamos todos esperando na janela, em antecipação, parecendo as horas mais longas da história. Enquanto isso, minha imaginação estava correndo solta com possíveis cenários que meus avós poderiam estar enfrentando. Finalmente, os faróis começaram a ficar mais brilhantes e o carro veio à vista, passando pela casa dos meus avós. Dentro de alguns segundos, o carro desapareceu pela estrada. Pouco depois, o telefone da nossa casa tocou. Isso foi antes das linhas fixas começarem a desaparecer de verdade. Minha mãe atendeu o telefone e era minha avó, do outro lado. Ela disse que algum caminhão havia parado em frente à casa deles e um homem sem camisa havia batido na porta da frente. Minha avó, que havia atendido a porta ela mesma, chamou o meu avô. Eles foram gentis, é claro, e perguntaram ao homem se podiam ajudar em algo. O homem disse que precisava que meu avô levasse a algum lugar mais adiante na estrada, sem especificar onde. Esse pedido era muito estranho, porque havia alguém visível o suficiente sentado no banco do motorista do caminhão. Meu avô recusou, porque havia alguém com o homem. O próprio homem já estava agindo de forma suspeita. Havia uma porta de tela acionada por mola, separando o homem e conversando com ele atrás dessa parte da tela. No momento em que meu avô recusou o pedido dele, o homem aparentemente ficou visivelmente irritado e começou a gritar, enquanto batia em uma parte de aço da porta de tela. Meus avós fecharam a segunda porta, madeira, na cara do homem.
observaram pela janela até que ele voltasse para o caminhão e fosse embora, gritando maldições e ameaças de morte o tempo todo. Depois que minha mãe desligou o telefone com minha avó, ela ligou para o meu pai e explicou a situação a ele. Como ele trabalhava a uma boa hora e 10 minutos de distância e ninguém estava realmente ameaçado com a arma, ele apenas disse para minha mãe ligar para a polícia e pedir que eles verificassem a área ao redor de nossas casas, para ter certeza de que o homem e seu cúmplice não estavam tentando nos intimidar. Nada foi encontrado, mas com certeza quando meu pai estava voltando para casa de manhã, ele ficou de olho nessas pessoas estranhas ao entrar na nossa rua. Viu um homem magro e sem camisa nos arbustos, perto da casa dos meus avós. Ele estava segurando um pé de cabra. No momento em que o homem viu o veículo do meu pai, ele sorriu para ele e voltou para a floresta, de forma estranhamente calma. Não foi o pé de cabra que assustou meu pai, mas o fato de o homem estar usando luvas. Talvez ele estivesse lendo demais nas coisas, mas ainda era assustador que aquele homem estivesse lá fora. Agora sabíamos de um policial que frequentava a mesma igreja batista que nós na época. Então minha mãe ligou pessoalmente para ele. Ele trouxe outro policial com ele. Eles dirigiram seus carros de patrulha até as linhas de árvores e iluminaram as enormes luzes deles pela floresta. O barco de pontão do meu pai estava estacionado do lado de fora na época, porque isso foi antes de ele construir um galpão para guardá-lo. Então, o policial amigo da família subiu nele para ter certeza de que ninguém estava se escondendo lá dentro. Depois que ele e outro policial fizeram uma busca minuciosa da propriedade, eles relataram que não encontraram nada ou ninguém suspeito, mas nos disseram para não hesitar em ligar no momento em que ouvíssemos algo. Aí terminam os detalhes principais dessa história. No entanto, na manhã seguinte, quando minha mãe estava me levando e levando meu irmão para a escola, estávamos dirigindo no sentido oposto ao qual o caminhão havia ido na noite anterior. Nem tínhamos percorrido nem 1 quilômetro na estrada quando vimos algo bastante perturbador ao lado da estrada. Havia um corpo, um homem estava caído no chão, imóvel. Ele não se mexia, estava coberto de sangue. Perguntamos para minha mãe o que era aquilo e, em pânico, ela acelerou o carro, explicando que provavelmente era apenas argila, que alguém havia pegado nos sapatos e nas meias. Mas quando estávamos voltando da escola no mesmo dia, as roupas haviam desaparecido. Para nossa família, a noite anterior e aquela manhã foram as únicas vezes em que ouvimos algo relacionado ao homem sem camisa e seu corpo. Mas isso não significa que não tenhamos descoberto mais sobre esses homens assustadores. Mais tarde, ouvimos no noticiário que um homem idoso havia sido abordado por um caroneiro sem camisa na estrada, apenas esfaqueando várias vezes, espancando quase até a morte. Os homens fugiram ao avistarem outros veículos na estrada e, felizmente, o homem idoso sobreviveu. É estranho que esses homens nem sequer tivessem tentado roubar ou levar algo. Parecia que estavam procurando pessoas para machucar. Já se passaram 14 ou 15 anos desde que isso aconteceu, e até hoje fico imaginando o que teria acontecido se meu avô tivesse concordado em dar carona para este homem. Se você chegou até aqui, certamente gostou da história. Então aproveite, se inscreva agora mesmo no canal e deixe seu like. Confira mais conteúdos como este em nossa playlist com todos os episódios aqui no canal Terror do Além, fixadas no primeiro comentário aqui do vídeo. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.